que é função? Função é um tipo especial de relação. Como você pode ver aí nesse desenho, a função nós podemos também representar por diagramas de Venn ou um diagrama de flechas. Tem o conjunto de saída, o conjunto de chegada. O conjunto de saída é o domínio, o conjunto de chegada chama contradomínio. Dentro do contradomínio nós temos a imagem, que é aquele elemento ou aqueles elementos que são atingidos pela seta do elemento lá do conjunto de saída. Aqui no nosso desenho nós temos f dois pontos a em b. A gente lê assim, função f de a em b. Ora, esse desenho representa uma relação, né? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Neste próximo desenho, nós temos uma representação melhor de uma outra relação, para a gente começar a entender quando é que uma relação pode ser considerada uma função. Perceba que no conjunto A, que é o nosso conjunto de saída, você tem aí os elementos, cada elemento lançou uma seta, todos os elementos do conjunto A lançaram uma seta e atingiram ali elementos no conjunto B. Sobrou elemento no conjunto B, mas o importante é que esses que foram atingidos formam o nosso conjunto imagem. Repetindo aí, todo elemento do conjunto A lançou uma flecha e cada um desses que lançou apenas uma. Lá no conjunto B pode sobrar. Neste outro desenho, nós temos aí no conjunto A outros 3 elementos, no B também. Vamos fazer ainda a função de A em B, assim como no desenho anterior eu esqueci de indicar aí que é a função de A em B, mas estou te dizendo aqui para você saber. Entenda aí que as flechinhas estão saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. Veja que todos os elementos de A lançaram flechas lá para o conjunto B. E todo mundo que está no conjunto A lançou. Só que tem um problema. Teve um elemento entrosado aí do conjunto A que lançou 2 flechas. Isso já estraga a função. Você tem aí uma relação e não uma função. Por quê? Mesmo que todo mundo do conjunto de saída, que é o conjunto A, tenha lançado flechas, teve um elemento que lançou mais de uma flecha. Isso já descaracteriza a relação como função. Neste outro desenho, perceba que eu já deixei um pouquinho mais claro que a função é f de a em b. Então, A será o conjunto de saída e B o conjunto de chegada. Veja que elementos de A lançaram flechas, cada um só lançou uma, mas não foram todos os elementos de A que lançaram setas, sobrou um elemento em A. Se sobrar elemento no conjunto de saída, um ou mais, já não é mais função, é apenas relação. Então, este f de A em B é apenas uma relação f de A em B, porque mesmo que os elementos de A tenham lançado só uma seta cada um, teve um elemento de A no conjunto de saída que não lançou flecha alguma. Então, não pode sobrar ninguém sem lançar flecha no conjunto A. Se sobrar, não é mais função. Nesse outro desenho, nós temos de novo o conjunto A, o conjunto B, uma relação f de A em B. E veja que todos os elementos de A lançaram setas e cada elemento de A que lançou apenas uma. No conjunto de saída, que é o A, não pode sobrar ninguém sem lançar flecha. Já no conjunto de chegada, que é o conjunto B, no qual estará o conjunto imagem, pode sobrar elementos. No nosso desenho aí, os 3 elementos que foram atingidos aí no conjunto B, que é o nosso contradomínio, formam o conjunto imagem. Então, no A, não pode sobrar ninguém sem lançar flecha. No B, pode sobrar gente sem receber flecha alguma. Como é que nós vamos entender isso por meio de uma conta? Se isso fosse uma conta e não fosse só desenho. Acompanha comigo o seguinte. Vamos pensar numa regra para a função do tipo f de x igual a 2x mais 1. Quer dizer, o dobro de x mais 1. E pense comigo aí no conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E pense também no conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um conjunto grande, mas você vai já entender por quê. E vamos criar uma relação f de A em B. A questão é, será que esta relação f de A em B é função? É interessante lembrar uma coisa. Essa frase, relação f de A em B, ela é representada assim. Você põe o f,
dois pontinhos, o A, uma setinha e o B. A questão é, será que essa relação f de A em B é uma função? Vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar, como é uma função f de A em B, isso quer dizer que os elementos x, que são os primeiros, que é o domínio, serão encontrados no conjunto A. E os elementos f de x ou y serão encontrados no segundo conjunto, que é o conjunto B. Vou pegar a regrinha f de x igual a 2x mais 1. Vou pegar os elementos de A, 0, 1, 2, 3 e 4, e jogar dentro dessa regrinha f de x igual a 2x mais 1. Toda vez que eu pegar esses elementos de A, os elementos x, jogar nessa regrinha f de x igual a 2x mais 1 e achar uma resposta que esteja lá no B, eu posso estabelecer aí uma relação entre eles. Vamos fazer então as contas. Calculando aí o f de 0, porque o primeiro elemento de A é o 0, então vai pegar esse x valendo 0. Então, trocando em f de x igual a 2x mais 1 e calculando f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Vamos ver se esse 1 está lá no conjunto B. Veja que o 1 está no conjunto B, então eu tenho o par 0 e 1. Eu posso ligar o 0 do A com o 1 lá do B. Vamos pegar o segundo elemento de A, que é o número 1. Vou fazer f de 1 igual 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, esse 1 deve ter um 3 lá no B. Será que tem um 3 no B? Tem. Então, eu posso ligar o 1 do A com o 3 do B. Até aí está dando certo. Todos os elementos do conjunto de saída estão tendo um correspondente lá no conjunto de chegada. Agora, vamos pegar o 2 lá do A e vamos fazer a continha. f de 2 é 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o 2 tem que estar ligado com o 5 lá no B. Opa, tenho 5 lá no B, posso ligar 2 com 5. Vamos pegar agora o 3 lá do A e fazer f de 3 igual 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, esse 3 tem que estar ligado com o 7 lá no B. Tem 7 no B? Tem, então eu ligo 3 com o 7 até aí. Todos os elementos de A, por enquanto, têm um correspondente. Em B não está sobrando ninguém. Vamos pegar o 4 e fazer o f de 4 igual 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Será que tem 9 lá no B? Opa! Não tem 9 lá no B. Quer dizer que o 4 não tem correspondente lá no B. Então, o 4 sobrou no conjunto de saída. Se sobrou gente no conjunto de saída, nós vimos agora há pouco no desenho, que não pode sobrar. Então, se sobrou, f de A em B não é uma função de A em B, é apenas uma relação. Por quê? Porque no conjunto de saída sobrou um elemento, que é o 4, que não tem um correspondente lá no B. Então, é assim que você faz quando, ao invés de ter o desenho lá do diagrama de Venn, você tem uma regra, uma fórmula para ver se é função de A em B ou não. Sendo assim, na nossa questão, f não é função de A em B, é apenas uma relação de A em B. Uma coisa que você deve lembrar e que vem escrito muito nos livros é y igual f de x. Você pode tanto escrever y quanto f de x. Mas o que y igual a f de x quer dizer? Y igual a f de x quer dizer que y é a imagem de x pela função f. Ou ainda, quer dizer que y depende de x. Mas como é que essa dependência acontece? Essa dependência acontece pela função f, ou é descrita pela função f, que muitas vezes vem expressa aí por meio de uma regra, uma fórmula matemática. Essa fórmula ou uma regra, ela te permite calcular a imagem, ou o y, a partir dos valores do domínio que te são dados. Na questão que a gente fez agora há pouco, para verificar se a relação entre o conjunto A e o conjunto B era uma função ou não, você percebe que eu peguei valores lá do conjunto A, fui jogando numa fórmula e fui encontrando respostas, valores de f de x ou valores de y. Essa regra que eu utilizei, essa continha que eu fiz aí, o f de x igual, lá no nosso exemplo, 2x mais 1, é uma maneira de representar uma função. Você joga valores de x lá dentro, que são valores do domínio, e encontra valores de y ou valores de f de x, que são as imagens. Quer dizer, então, que você só encontra a imagem se você tiver um domínio, ok? Aí está estabelecida a relação de dependência. Sendo assim, em y igual a f de x, y é a variável dependente, porque ela depende que eu tenha valores de x para jogar lá na formulazinha para encontrar os valores de y.
e x é a variável independente, que são valores que eu já tenho e que eu vou jogar dentro da formulazinha do f de x para encontrar os valores de y. Lembre também que y são os valores da imagem e x são os valores do domínio. Mas aí você pensa assim, peraí, e se eu tiver só a fórmula e não tiver os valores do domínio que eu vou jogar lá dentro? Será que dá para eu saber que valores de x são esses que eu posso usar nessa fórmula para a conta dar certo? Na verdade, é possível sim. Só olhando a fórmula, você já pode ter uma noção de que valores de x são úteis, são bons para serem usados lá dentro. Para você entender bem, é preciso que você lembre de algumas coisinhas. Primeiro, tome cuidado com fórmulas de função que são fracionárias, fórmulas em que aparece letra na parte de baixo da função. h de x igual a 1 sobre x menos 1. Perceba que na parte de baixo, no denominador, tem uma letra. Toda vez que você tiver uma regra de função que tenha letra embaixo, é uma fórmula fracionária, basta você fazer denominador diferente de zero. Identifica o denominador e escreve ele diferente de zero. E você então vai resolvendo a conta aí, você encontraria, como o nosso denominador é x menos 1, basta fazer x menos 1 diferente de zero. Resolvendo, você encontra que o x é diferente de 1. Ou seja, nessa continha que você está vendo, eu posso usar qualquer valor para o domínio, qualquer valor de x que eu pensar, exceto o 1. Porque se eu colocar 1 aí embaixo, vai ficar na parte de baixo 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, ia ficar 1 sobre 0 e não tem como a gente fazer a divisão por 0. Ok? Eu posso estabelecer que o domínio é todos os reais, quer dizer, qualquer número que eu pensar, menos o número 1. Ou ainda, que x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 1. Quando a fórmula tiver uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz de índice par, você deve pegar esse cara que está aí dentro, que é o radicando, a gente chama de radicando, o cara que fica embaixo desse sinal do radical. Basta fazer o radicando maior ou igual a zero e resolver a conta. Por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x mais 4. Basta fazer o x mais 4 maior ou igual a zero, você vai encontrar rapidamente que o x é maior ou igual a menos 4. Ou seja, dentro do raiz de x mais 4, eu posso usar qualquer valor para x, desde que esse valor seja menos 4 ou qualquer valor maior que menos 4. Mas e se eu tivesse uma expressão como f de x igual, em cima, raiz de 2x mais 3 e embaixo 2x menos 1. Bem, você sabe que quando é raiz, se está na parte de cima, basta fazer o radicando, o cara que está aí dentro, maior ou igual a zero. Resolvendo, você vai encontrar que x é maior ou igual a menos 3 sobre 2. Já essa criaturinha de baixo, 2x menos 1, como ele é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, 2x menos 1 diferente de zero, você vai encontrar x diferente de meio. E o nosso domínio ficaria algo mais ou menos assim. X pertence aos reais, quer dizer, eu posso pegar qualquer número real, tal que, ou desde que, o x seja maior ou igual a menos 3 sobre 2 e o x seja diferente de 1 sobre 2. Como você vê, é feio, mas com o tempo você acaba se acostumando. É possível ainda identificar uma função só olhando para o gráfico dela. Tem um gráfico aí, ele está de azul, o gráfico da função está de azul, é um gráfico bem feio. Como é que você vai fazer para descobrir se o gráfico é um gráfico de função ou não, só olhando para ele? A ideia é a seguinte, faça riscos verticais. Eu fiz uns riscos verticais aí em vermelho. Perceba que o primeiro risco só corta o gráfico uma vez. O segundo risco só corta o gráfico uma vez, mas o terceiro risco cortou o gráfico duas vezes, no ponto P1 e no ponto P2. Isso quer dizer que, se você tem um gráfico e quer saber se esse gráfico representa uma função, basta você fazer esses riscos verticais, sempre riscos verticais. Se um dos riscos que você fizer é interceptar o gráfico mais de uma vez, esse gráfico já não é mais gráfico de função. Como encontrar o domínio e a imagem da função só olhando para o gráfico? Como é que a gente vai fazer? Tem um gráfico, tá em azul, é o gráfico da nossa função. E
Para você saber o domínio e a imagem, o domínio você vai procurar sempre no eixo horizontal. Você está vendo aí o eixo horizontal, já está escrito domínio, que é o D de F, ou domínio da função. No eixo vertical, você vai procurar a imagem, que é a IM de F, imagem de F, imagem da função. Por que tem esses riscos vermelhos? Eu tentei representar aí, nesses riscos vermelhos, a sombra do gráfico. Se você observar aí as pontas do gráfico, olha lá a ponta que está mais à direita aí, perto, alinhado com esse 5. Se você pegar aí do 5 que está na horizontal e subir esse tracejado, você vai bater na ponta do gráfico, né? Ainda na horizontal, lá no começo do gráfico, menos 3 na horizontal, se você descer um pouquinho, você vai bater certinho na outra ponta do gráfico. Então, esse intervalo aí que vai de menos 3 a 5 na horizontal, seria a sombra horizontal deste gráfico azul que está aí. Esta sombra horizontal é o domínio. Então, o domínio seria essa sombra horizontal do gráfico. Já na vertical, você percebe que a sombra vai do menos 2 até o 5. Essa sombra vertical do menos 2 ao 5 é a imagem da nossa função. O que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que, a partir de um diagrama de flechas ou diagramas de Venn, eu posso determinar quando é que eu tenho uma função ou não. Eu terei uma função, observando um diagrama de Venn, quando todos os elementos do conjunto de saída mandarem flechas e cada um só manda uma para o conjunto de chegada. Aprendi que o conjunto de saída chama domínio, o conjunto de chegada chama contradomínio e todos os elementos que são atingidos no conjunto de chegada formam o conjunto imagem da função. Eu aprendi que no conjunto de saída todo mundo tem que lançar flecha, não pode sobrar ninguém. E que no conjunto de chegada pode sobrar gente sem flecha. Nós aprendemos que em y igual a f de x, y é a variável dependente e x é a variável independente. Nós aprendemos também que é possível representar uma função usando uma regra ou uma fórmula. E a partir dessa regra ou fórmula, se eu tiver só a regra, eu posso, estudando as condições que estão escondidas nessa regra, saber quais são os valores do domínio que eu posso utilizar naquela regra para fazer as contas e encontrar a imagem. Nós aprendemos também que é possível identificar uma função só olhando para o gráfico, bastando para isso fazer riscos verticais nesse gráfico. Se um risco tocar o gráfico mais de uma vez, aquele gráfico não será gráfico de função. E por fim, nós vimos que se eu analisar a sombra horizontal do gráfico, eu terei o domínio. E se eu analisar a sombra vertical do gráfico, a sombra no eixo vertical, eu terei então a imagem da função que eu posso detectar só olhando o gráfico da função. Eu espero encontrar você no nosso próximo episódio, que diz respeito à função polinomial do primeiro grau.